Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos olhar a nossa vida na perspectiva da eternidade, pois só assim a gente terá a verdadeira noção da nossa fragilidade, da insignificância, de que serão nós diante da eternidade, nossos 60, 80, 100 anos, diante da eternidade. Nada. Somos como a flor da erva, somos como a própria erva, que não dura, que não permanece. E assim a gente precisa ver e entender. Nós podemos ler, por exemplo, em Salmo 103, 15 e 16, que fala sobre isso. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. É isso que a gente precisa nos atentar, precisamos prestar atenção quão insignificante é a nossa vida diante da eternidade. Como nós temos vivido, que escolhas temos feito, como vivemos ou na realidade, como nos preparamos para a eternidade. Existe, de fato, existe um Deus que fala, que se revela e que se mostra a nós? São questões que a gente precisa ter respondido e a gente precisa aprender e buscar o conhecimento, o entendimento desta vontade, do plano, do querer, para que a nossa vida possa ter algum significado. E de maneira que a gente entenda o propósito da nossa vida, a razão da nossa existência. Podemos buscar nas religiões, mas elas não responderão todas as coisas. O que devemos fazer? Esta é a questão. Nós devemos, primeiramente, olhar nas Escrituras, mas devemos pedir a este Deus, se de fato você não crê na sua existência, que Ele fale, que Ele se revele, que Ele se mostre, e assim você poderá, talvez, conhecê-lo. Se fizer com arrogância, talvez o que adquirirá é somente conhecimento e não entenderá toda a vontade daquele que nos criou. Nas Escrituras, a gente pode ler sobre o plano, propósito, querer, sobre nossas vidas, sobre quem somos, sobre o plano de Deus, a vontade de Deus para nós. Entendermos isso, talvez traga algum significado para nós, mas devemos fazer com sinceridade, no sentido de querer de fato conhecer o propósito, a razão de nossas vidas, para que a gente, entendendo e compreendendo, possamos nos submeter àquilo que as Escrituras falam. Somos obrigados? De jeito nenhum. Mas se queremos conhecer, precisamos buscar, porque Ele responde, Ele diz que quem busca de todo o coração, certamente o achará. E é esta questão que a gente precisa levar em conta quando a gente lê as Escrituras. Se for simplesmente para conhecimento, para atrapalhar ou criticar a religião, nós talvez conseguiremos e teremos sucesso nisso. Mas se lermos, buscando para nós mesmos o entendimento, a compreensão, talvez conheçamos esse Deus. E assim, conhecendo, compreendendo a sua vontade, a sua salvação, a reconciliação que Ele nos oferece, o nosso estado separados e mortos em nossos pecados, talvez a gente conheça esse Deus. Mas precisamos buscar com sinceridade, de querer conhecer e compreender a sua vontade. Caso contrário, não andaremos, não nos moveremos na direção que Ele tem para nós. Conhecer Deus. Este é o fundamento da nossa vida, para que assim a gente possa desfrutar da vida eterna do Criador. Não simplesmente aqui, nesses dias que são tão poucos, mas para que a gente possa desfrutá-lo na eternidade, segundo a sua vontade, segundo o seu plano. Ele enviou o seu Filho, Cristo Jesus, para reconciliar-nos com Ele, para que por meio da sua morte naquela cruz recebêssemos o perdão por causa da nossa desobediência, da nossa rebeldia e por estarmos separados deles, mortos nos nossos delitos. Cristo morreu para que nós pudéssemos receber o perdão e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida.
sermos justificados. Nós fomos feitos um novo ser, uma nova criatura, renovados. Um novo ser, feitos à imagem de Cristo, colocados na presença de Deus, para que na sua presença nós andemos. Por isso a gente precisa entender e buscar o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas, pois Ele nos criou para revelar a sua glória, para tornar-nos este Deus invisível visível diante das pessoas. Não somos chamados para viver uma religião, mas para conhecer a Deus, conhecer da sua vontade e viver a sua vontade. É assim que andaremos na vontade do Pai, seremos instrumento de justiça e expressão dessa graça maravilhosa revelada por meio de Cristo Jesus. Santificamos para revelar o nosso Deus, para apresentar, para mostrar o nosso Deus às pessoas. É assim a vida cristã, este é o propósito de Deus para nós. Ele nos criou para sermos para a sua glória, para revelarmos a sua glória e para andarmos diante da sua presença. Não na nossa natureza humana má, que na realidade revela simplesmente, o diabo revela simplesmente o quão mal nós somos e o quão insignificante é a nossa vida diante da eternidade. Por isso, como a flor do campo, assim florescemos, mas soprando o vento, perdemos toda a razão da nossa existência, o significado e a brevidade da vida. Que a gente possa entender e buscar do Senhor a compreensão e buscar o entendimento do que é viver segundo aquilo que Ele planejou para nós. Que a gente possa buscar de coração sincero para conhecer, compreender e andarmos na sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.